Boa noite para todos nós. É um prazer muito grande retornar a casa para mais uma atividade em nome da doutrina espírita. Hoje, particularmente, nós precisaremos fazer uma viagem no tempo para que nós regressemos a um período anterior ao próprio nascimento de Jesus, a fim de que sejamos capazes de compreender de alguma forma o pensamento judaico nos tempos que antecederam a chegada do nascimento do Cristo. Isso porque, nos séculos que antecederam esse evento, vários homens existiram na história de Israel e que, em função da mediunidade que possuíam, trouxeram fragmentos do planejamento daquele que seria o Messias. Sim, a vinda do Messias já estava prevista na fala dos vários profetas, em pontos diferentes, trazendo como se fosse num grande mosaico algumas informações preciosas sobre o que seria o Messias. E foi dentro da leitura que a doutrina dos judeus nos podiam oferecer que nós conseguimos encontrar preciosas informações sobre o perfil desse Messias. Algumas delas falavam de que ele seria um rei, como nunca havia existido, que ele seria o rei entre os reis e que o reinado do Messias nunca teria fim. Outras profecias falavam de coisas completamente diferentes dessa, até opostas a essa, dizendo que o Messias ele seria um desprezado do povo, que ninguém o consideraria como sendo realmente o Messias, e que por isso ele viveria numa condição de humildade, que ele seria uma criatura rechaçada pelo povo, que balançaria a cabeça, viraria os beiços, dizendo que ele não poderia ser o Messias, porque ele era o opróbrio dos homens. E por esse motivo havia uma dificuldade muito grande entre essas duas classes de profecias, porque elas colidiam entre si. E havia uma terceira ainda, nessa mesma linha de profecias sobre o Messias, que nem dizia que ele seria um mestre e nem dizia que ele seria o opróbrio dos homens, mas tomava uma terceira dimensão, apresentando Jesus como sendo, na verdade, um grande mestre, um grande ensinador, o que não era esperado, porque a crença dos judeus era que o Messias cumpriria um papel muito mais político do que de ensinar algo. É muito lógico que se imaginasse Jesus como sendo um agente político, porque quando o povo esteve escravo no Egito, Moisés apareceu, não era Messias, e libertou o povo do jugo egípcio. Então, nada mais razoável do que o Messias, que era muito maior, que seria um grande rei, que ele, então, se colocasse em anteposição ao Império Romano e conseguisse, através desse recurso, libertar o povo judeu que se encontrava, nesse período, cativo dos romanos. Então, havia, é verdade, muitas preocupações nesse sentido. Qual delas venceu? Qual dessas vertentes foi a que se tornou dominante no período em que Jesus viveu? Sem dúvida nenhuma, a que se impôs sobre as demais foi a ideia de que o Messias seria um poderoso Senhor que humilharia os romanos. Isso fez com que, de certa maneira, o povo judeu, à época de Jesus, estivesse muito interessado em uma posição muito mais política do Messias do que qualquer outras que ele pudesse ter. Movimentações da época, capitaneadas por aquele grupo que era chamado de Zelote, um grupo que tinha por objetivo maior a expulsão dos romanos,
queria transformar Jesus num agente político para que isso acontecesse. Não foi o que se deu. O Cristo, quando comparece na terra, cumprindo as profecias que estavam previstas, não se apresenta como sendo um confrontador do Império Romano. Esse processo acaba gerando uma certa frustração em alguns segmentos do judaísmo, principalmente os mais ricos, os mais poderosos, que tinham interesse em algo de confrontação. Mas a mensagem do Cristo, ela cai no agrado dos mais simples, dos mais frágeis, dos chamados pequeninos, justificando a fala do Cristo quando dizia: graças te dou, meu Pai, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e revelado aos pequeninos. Porque os pequeninos, os simples, os humildes, os desprezados, encontravam nas palavras de consolação de Jesus um grande instrumento para a motivação de suas próprias vidas. E diferentemente daquilo que o povo mais abastado esperava, a mensagem de Jesus, ela correu por um caminho um pouco diferente do que se esperava. A mensagem do Cristo, ela pode ser resumida fundamentalmente em 5 pontos essenciais. Uma primeira desses pontos é a ressignificação do que seria Deus na ótica de Jesus. Porque até então, para o povo judeu, a conceituação de Deus era um ser muito distante, que os judeus não chamam nem de Senhor. Eles chamam de o nome. É aquele nome que sequer pode ser pronunciado. Às vezes a gente encontra alguns textos tentando traduzir a Torá, colocando alguns nomes para Deus, mas os judeus não admitem nenhum desses nomes como sendo o nome daquele que é o Criador. E eles apenas o chamam de Hashem, significa o nome que não pode ser dito, o nome que não pode ser pronunciado. Então, em todas as frases, nas rezas, quando se quer referir-se a Deus, usa-se Hashem. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, etc. Então, Hashem substitui a palavra Deus. Quando se está dentro da sinagoga, é que se pode chamar ele de Adonai, o Senhor. Fora de lá, nem isso pode. E Jesus vem e faz um escândalo, porque ele trata Jesus com uma palavra muito coloquial. Ele chama Deus de Abba, que não é nem pai, é papai ou paizinho, é uma coisa muito mais íntima do que a figura pai. Não, é pai, meu paizinho. E isto, então, acaba sendo extremamente impactante para os judeus que tinham uma distância muito grande entre Deus e os homens. Não, Deus é o nosso Pai. E ele ressignifica Deus não somente como Pai, mas como um Pai amoroso, misericordioso, que vai buscar o filho pródigo, que está sempre disposto a atender as criaturas, que tem misericórdia, que tem vários momentos em que o Cristo o oferece, não como um Senhor distante e despótico, mas como um Pai cheio de amor e cheio de misericórdia. Esse primeiro ponto foi, assim, bastante marcante na leitura que os judeus faziam do pensamento de Jesus. Um segundo ponto também que foi profundamente escandaloso foi a apresentação dele com relação à questão do amor. Porque até então, no judaísmo, o amor era uma questão muito restrita. Falava-se muito pouco de amor na Torá. Muito pouco. Às vezes que aparece na Torá os aspectos referentes ao amor, ele está muito mais centrado no amor entre pessoas
e não tanto do amor no sentido mais universal. A primeira vez na Torá que a questão do amor vai aparecer como sendo um amor transcendente que excede a discussão homem e mulher, vai ser no Levítico, que é o terceiro dos livros. Levítico, capítulo 19, versículo 18, aonde vai aparecer a frase: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma curiosidade sobre o judaísmo. A Torá, ela é feita num rolo. Ela é um rolo que, à medida que os judeus vão lendo, eles vão rolando de um lado e abrindo do outro para ir fazendo a leitura. Começa ali no Gênesis, Bereshit, e vai terminar em Devarim, que é Deuteronômio, o último dos livros. Só que quando você vai guardar o Sefer, que é o livro, você não pode guardar ele com um lado maior que o outro. Você sempre tem que voltar para o meio para que ele fique equilibrado para poder guardá-lo. Então, os judeus têm que rolar até encontrar o ponto central da Torá para guardá-lo. Qual é o ponto central? Levítico 19, 18. Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todas as vezes que um judeu vai guardar o Sefer, ele tem que rolar até achar. Então, ele é obrigado a ler, porque os olhos dele caem exatamente nesse versículo. E toda vez que se tira o livro para iniciar uma leitura, a primeira coisa que se lê é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você vai procurar o versículo que você precisa ler. Então, havia sim uma discussão sobre o amor ao próximo, mas era só o próximo ferido. Não era para amar o distante. O que estava dito era que você deveria amar o próximo. Se alguém fosse muito distante, não havia uma cobertura na lei de como tratar o que era distante. Eu só sabia que o próximo tinha que ser amado como a mim mesmo, ou seja, a pessoa da minha vila, o indivíduo que vivia perto de mim. Então, esse caberia um amor a ele, mas se fosse distante, não caberia. Ou seja, havia uma grande discussão até que distância você poderia considerar como próximo. Até que distância? Quanto de distância? 2 metros? 1 quilômetro? O que é próximo? Tanto que o doutor da lei, no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, pergunta: quem é o meu próximo? A pergunta dele é porque isso era uma discussão da época. Quem, na verdade, é o meu próximo? E Jesus, então, escandaliza mais uma vez, falando do amor exatamente feito por um homem que era desprezado por Israel. As discussões de Jesus sobre o amor eram extremamente revolucionárias. Quando ele falava do amor aos inimigos, escandalizava as pessoas com essa visão de que não só o próximo deveria ser amado, mas o inimigo também. Gente, isso não existia em Israel. Nunca se discutiu isso. Se você pegar toda a Torá, você não vai encontrar, não digo nem na Torá, no Tanar inteiro, que é a Bíblia inteira hebraica, o Torá são só os 5 primeiros, mas em toda a Bíblia hebraica não existe nenhum momento que se fale de perdão. Não tem. Existem 77 citações sobre perdão no Antigo Testamento. 77. Dessas, 76 são perdão de Deus em relação às criaturas. Só tem uma que é perdão entre pessoas, que é quando Esaú e Jacó, que eram irmãos, um pede perdão ao outro. Mas eles eram irmãos, né? Mas não existe perdão entre pessoas. Esse conceito ele não está presente no ideário judaico. E quando Jesus traz a ideia do amor aos inimigos, é um escândalo, é uma coisa impensada. E ele ainda dá umas regrinhas práticas de como trabalhar esse perdão. Quando ele falava de que a gente deveria, primeira estratégia que ele dá é amar os inimigos, fazer bem ao que vos aborrece. A pessoa aborrece você e você faz o bem para ela. Ela faz o mal, você faz o bem. Ela faz o mal, você faz o bem. É isso que ele propõe. Mas eu não consigo fazer o bem. Então vamos para uma segunda etapa, diz o Cristo. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Aí não dá, ele melhora. Bendizei os que vos maldizem. Não dá para fazer o bem, então pelo menos fala bem. Ele fala mal, você fala bem. Ele fala mal, você fala bem. Então aí você vai quebrando o círculo vicioso da mágoa, do ódio, fazendo um comportamento que é totalmente diferente do esperado.
Ah, mas nem falar bem dele eu consigo. Ah, é muito difícil falar bem desta pessoa. Mas, se não dá para falar bem, vamos para o nível mais embaixo. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem. Não consigo. Orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Orai pelos que vos perseguem é o primeiro grupo. Pelos que vos caluniam é o segundo grupo. Aparentemente parece ser fácil. É só orar pelas pessoas que não nos querem bem. Olha, pode parecer fácil, mas não é não, tá? Experimente orar por uma pessoa que você não gosta, que você vai ver. Se só o Senhor protege aquela pessoa desgraçada. É muito difícil, é difícil. Experimente dar uma leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 46, que é uma oração que Kardec propõe para pessoas que nos querem o mal. Você vai lendo, os olhos vão só crescendo. Meu Deus, eu não tenho condição de pedir isso a Deus, eu não vou nem orar para pedir isso. O que ele pede, o que Kardec propõe que você peça em favor de quem lhe faz o mal, é terrível. Ele pede que a gente esqueça o mal que ele nos fez, que só lembre das coisas boas que ele fez, que aí vai falando, quando chega no final, como se não bastasse tudo que ele colocou, no final disse, Senhor, eu te rogo que tu me ofereças uma oportunidade de ser útil a ele e que eu faça isso sem ostentação, que eu com humildade o ajude. Imagine, você trabalha numa repartição pública, o cara cai na sua mão. Aí você vai, seu processo está comigo, viu? E você utilizar-se disso, puxa, é a chance que eu tenho de fazer o bem. É realmente uma nobreza. Mas a proposta do Cristo era exatamente essa. Então era realmente profundamente escandaloso aquilo que Jesus propunha. E ele tinha um terceiro ponto, que ele também foi muito significativo, que era o culto pela verdade, né? Fala muito disso. Não, seja o vosso proceder se ensina ou não. O que é, o que não é, não é. Não minta para ninguém. Não, não viva uma vida dupla. Não diga para as pessoas aquilo que você não quer que seja. Seja sincero no seu proceder. Não tergiverse daquilo que a vida pede que você faça. É isso que tem que ser feito? Então você faz o que tem que ser feito. É o que tem que se fazer? É o que tem que se fazer. Não engane as pessoas, não iluda, não minta, não trapaceie. Seja verdadeiro em todas as coisas que você faça. Porque assim a gente tem menos problema. Quando a gente procura ter uma vida que não é muito sincera, nós entramos em rota de colisão com muita coisa. E essa era uma frase que ia direto no coração dos sacerdotes, porque eles tinham uma vida muito complicada, né? Uma vida exterior toda de pureza, mas nem sempre a vida de pureza de fora representava a vida de pureza de dentro. Havia muita hipocrisia, o que não é um atributo só dos sacerdotes daquela época. Até hoje nós podemos ter, quando nós vestimos uma capa de virtudes que na verdade não possuímos. E aí podemos entrar até num processo de crise, porque eu não suporto viver as duas realidades dentro de mim. Aí chega uma hora que o indivíduo, ou ele faz um movimento de mudança para que ele fique coerente com o que ele acredita, ou ele não suporta e sai. Ele não aguenta, porque é muita pressão você perceber que leva a vida numa direção, mas as coisas estão no outro. A gente pode não ter essa percepção se a gente tem uma religião muito de culto exterior, em que existe um ritual, um paramento, uma liturgia, aí tudo bem, é até mais fácil de eu acreditar que eu estou dentro de uma obediência a Deus em função das roupas que eu uso, do corte do meu cabelo, das palavras que eu pronuncio, das cerimônias que eu participo, das danças que eu executo. Ah, não, eu estou bem. Mas quando você adentra a doutrina espírita, que não tem nada disso, é só você diante de si mesmo,
Chega uma hora em que você precisa realmente fazer uma análise profunda do que você está de fato fazendo diante das possibilidades, das perspectivas de transformação da sua existência. Então, essa busca da verdade também foi uma questão muito importante na vida do Cristo. Um quarto ponto desses 5, que seriam os fundamentais que ele mudou, é a visão da imortalidade. O judaísmo sabia da imortalidade, isso é fato. Os judeus sabiam da vida após a morte. Isso está relatado em vários profetas, vários textos, não simplesmente na Torá, mas nós temos vários outros livros dentro do judaísmo que nos deixam bastante clara a ideia de que a vida continua, de que existe a imortalidade. A própria cabala judaica vai muito mais além, não falando simplesmente da imortalidade, mas tratando de um assunto que é muito próximo de nós espíritas, que é o Gilgulin Neshamot, as reencarnações. A reencarnação faz parte dos conceitos judaicos, principalmente os que estudam a cabala. É um princípio fundamental do entendimento da vida. E a imortalidade ela era um conteúdo. A cabala nem todo mundo tinha acesso a ela. Ao que tudo indica, Nicodemos não teve acesso à cabala, porque Jesus perguntou para ele: tu és mestre em Israel e não estudou a cabala ainda? Não conhece a cabala? Não conheces essas coisas? Ignoras isso? Porque o conhecimento cabalístico ele é muito antigo, bem antigo mesmo. Na época mesmo de Jesus, havia um grande rabino cabalista chamado Akiva. Akiva é um dos maiores mestres da cabala de todos os tempos. Ele é contemporâneo de Jesus. Só que na época a cabala não estava escrita no papel, ela era tradição oral para que ninguém se apropriasse do conteúdo. Você tinha que ter um mestre para que o mestre falasse para você, e aí você se tornasse conhecedor das coisas. É a partir de Akiva que a cabala vai ficar escrita, quando ele pede para um discípulo dele, chamado Rabi Shimon Bar Yochai, para que ele escreva o texto, e ele passa 13 anos numa caverna, escrevendo todos os conhecimentos que a cabala tinha. Produz um livro chamado Zohar, que significa esplendor. Tem 22 volumes, está à disposição hoje para quem quiser conhecer, mas não adianta para quem é espírita, porque quanto mais eu leio cabala, mais eu descubro aquilo que eu já sei. Porque o que a cabala tem é exatamente os mesmos princípios que a doutrina espírita possui. Lei de causa e efeito, mortalidade, reencarnação, mundo espiritual, mediunidade, está tudo lá do mesmo jeito. Com rituais, é verdade, mas a essência dos conhecimentos muito parecida. Vale para quem não é espírita, para quem é, não vale a pena. Então, esse conhecimento da imortalidade, embora a cabala tivesse isso em profundidade, nem todo mundo tinha acesso. Então, algumas pessoas tinham a ideia, mas não tinham uma noção muito clara. Tanto que havia os saduceus que até nem acreditavam na imortalidade. Porque na Torá, propriamente, nós não encontramos nenhum conteúdo efetivo que trate especificamente da imortalidade. A Torá, quando Abraão morre, morre. Quando Isaac morre, morre. Todo mundo, quando morre, morre. Então, os saduceus olham a Torá e dizem: aqui não tem imortalidade. Aqui morreu, acabou. Então, eles se prendiam a esses textos e não avançavam no entendimento da imortalidade. Mas os fariseus que liam a Torá e mais os profetas e os escritos, que é Neveim e Ketuvim, ou seja, a Tanar, eles tinham essa compreensão muito mais clara. E Jesus vem trazer isso de maneira muito natural. A imortalidade faz parte do pensamento básico de Jesus, é um dos eixos centrais de sua doutrina. A ideia de reino dos céus não existia no Antigo Testamento, não existe nenhuma citação desse termo, reino dos céus, antes do Novo Testamento. A primeira pessoa a falar dele é João Batista, é ele que fala reino dos céus, e o Cristo vai usar muito essa expressão, ora reino dos céus, ora reino de Deus, não é tudo a mesma coisa, e esse conceito vai se incorporar
no fundamento do pensamento do Cristo, e ele vai coroar a ideia da imortalidade com a sua própria ressurreição. O reaparecimento do Cristo após a sua desencarnação acaba sendo uma coisa extremamente impactante para os discípulos. E se você observar, o que aconteceu para que os discípulos se tornassem corajosos? Eles eram todos medrosos. E, de repente, ganharam uma coragem danada e enfrentam tudo. E como foi? O que houve que eles mudaram? A ressurreição. Quando eles viram Jesus, que aparece diante deles, conversando com eles ficam tão impressionados que eles veem que a vida continua e eles tomam uma coragem danada. É engraçado que os textos em português, né, quando falam que Jesus apareceu com os discípulos, ele teria dito: a paz seja convosco. Uma frase bem formal, né? A paz seja convosco. Eu disse, como é que a gente diz a paz seja convosco em hebraico? A gente diz shalom. Então ele apareceu e disse shalom. Só que shalom não é a paz seja convosco no sentido do uso na linguagem. Shalom é oi. Quando a gente encontra alguém, shalom, shalom. Então, quando o Cristo apareceu, ele não disse a paz seja convosco. Ele disse oi. E a gente tenta dar um ar assim todo místico para a coisa, mas ele reaparece de uma maneira muito natural e isso mexe demais com os discípulos. E o último desses pontos, que era assim tão importante, era a questão referente ao desprendimento dos bens terrenos. O Cristo abordou demais a desnecessidade das riquezas materiais, a desnecessidade da paixão pela riqueza. Para que tudo isso? Por que essa busca? E ele, na verdade, falava isso com bastante autoridade, porque ele mesmo dizia: o filho do homem não tem sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Não tem nada, não tem nada. Eu digo para vocês, não é necessário ser poderoso para encontrar Deus. Não precisa-se disso, porque naquele período, o pensamento judaico dominante era que a pessoa, para que ela pudesse estar abençoada por Deus, ela tinha que ter 4 coisas para poder dizer assim, não, Deus está com essa pessoa, ela tem que ter 4 coisas. Primeiro, ela tinha que ser rico. Ser pobre não está com nada, porque Deus é dono de tudo e você não vai ser dono de nada. Então, se você é obediente a isso, tem que ser rico. Só que você ser rico e ficar sempre rico do mesmo jeito, também não está com nada. Você tinha que ser rico e ser próspero. Você tinha que estar cada vez mais rico do que antes. É rico e próspero. Agora, você ser rico e próspero, mas ser doente também não serve. Então, você tinha que ser rico, próspero e saudável, para que você pudesse usufruir da sua riqueza. Agora, você ser rico, ser próspero, ser saudável e morrer cedo também não tem graça. Então, você tinha que ser longevo. Então, para o judaísmo, qual é a característica da bênção? Rico, próspero, tem que ter a saúde e ainda por cima uma vida longa. E muito usado no judaísmo a frase e tu verás os filhos dos teus filhos. Ver os filhos dos teus filhos é o sinal da longevidade. Se tu obedeceres a Deus, tu verás os filhos dos teus filhos. Então, isso era muito comum. Então, essa transformação foi muito profunda que o Cristo fez. Só que a humanidade não entendeu. Nós não conseguimos nos manter fiéis a esse pensamento. Embora isso fosse uma revolução no coração da criatura humana, nós não conseguimos fazer isso. Nós até por um tempo caminhamos fiéis a este conceito. Mas a partir de um certo ponto, a cristandade começou a promover um processo de afastamento progressivo da mensagem original. Isso não se deu imediatamente. Isso foi se dando de maneira lenta, Michael. Foi devagarinho. Foi ao longo dos séculos. E quando nós chegamos ali pelo século IV, é quando a gente já está com o cristianismo com muitas mazelas
e dali para frente ocorre uma ruptura bem significativa e o cristianismo corre por um lado e a mensagem de Jesus corre pelo outro. Há um afastamento cada vez maior entre esse pensamento de Jesus e aquilo que nós praticamos durante a Idade Média. E quando nós falamos isso, nós falamos de maneira muito tranquila, porque nós não estamos falando de ninguém, nós estamos falando de nós mesmos. Fomos nós que, em outras encarnações, promovemos esse afastamento, razão pela qual estamos aqui, esse afastamento progressivo da mensagem original do Cristo. E a gente foi pegando cada vez atalhos mais distantes e promovendo cada vez mais o surgimento de uma ressignificação do Cristo, sempre mais distante da mensagem original que deveria ter, a ponto de chegar a um certo momento que a gente já nem encontra mais nas expressões religiosas do cristianismo e da Idade Média e da Idade Moderna o traço da mensagem de Jesus. Não tem mais. Não tem mais. Então, nós convertemos a mensagem do Cristo, que era uma mensagem, como a gente viu, totalmente despida dessas questões de autoritarismo, nós transformamos o cristianismo numa mensagem extremamente autoritária. Nós torturávamos as pessoas nos calabouços dos templos religiosos, quebrávamos os ossos, arrancávamos as unhas, cegávamos, confiscávamos os bens. Quando a gente visita a obra Dramas da Obsessão, de Bezerra de Menezes, pela psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, que é um livro que tem 2 contos apenas. O primeiro conto chama-se Lionel e os Judeus. E vai contar, a maior parte da obra, acho que 70% da obra, é o primeiro conto, que é Lionel e os Judeus, falando exatamente de um processo de perseguição de um grupo de judeus desencarnados que obsediam uma família na atualidade. E você fica com dó da família pela obsessão que os judeus fazem. Quando eles vão ao passado e encontram o que foi feito, você meu Deus, que absurdo! Então, quantos desmandos em nome da fé nós cometemos? E esse processo de afastamento do homem com relação às questões da fé acabaram culminando numa ruptura muito grande no século XIX, em que o pensamento do Ocidente acaba decidindo que a religião é um mal. E a gente compreende. Foram 1464 anos de perseguição, torturas, mortes, pessoas de ciência e de filosofia que foram torturados e mortos em nome da fé. Quantas barbaridades nós produzimos nesse período. Então, há um certo momento na história em que, como uma espécie de devolução por tudo que o cristianismo, ou melhor, o movimento cristão, havia feito na história do Ocidente, ocorre uma ruptura e um desejo de desconstrução de tudo aquilo que era espiritual. E assim, a mensagem do Cristo, ela era fundamental para o pensamento do homem, porque ela ensinava o perdão, ela ensinava o amor ao próximo, ela ensinava a existência de Deus, ela nos fazia viver uma vida de verdade, de respeito a nós próprios e ao semelhante. Então, ela tinha uma proposta extremamente interessante para a humanidade. Se havia algum grupo de sacerdotes que se beneficiava disso, era um grupo, mas para a humanidade era muito importante. Ah, mas era uma fé cega. Verdade, tinha muitos exageros, mas esses exageros, com todos os defeitos que tinham, ainda era mais benéfico do que o ateísmo. Com todos os senões, aquela fé, ainda que com alguns traços de ingenuidade, ela era melhor do que a absoluta negação, que foi o que aconteceu no século XIX. O que a gente vai enxergar a partir do início do século XIX é um progressivo processo de afastamento do homem de tudo aquilo que é espiritual, exatamente pelos desmandos cometidos durante quase 1.500 anos. Não pode dizer assim, não,
foi um período de um ano, não foi, foram 1.500 anos praticamente. E não foi numa cidade só, não, foi numa cidade, não foi, foi a Europa inteira. Então, a gente tem dificuldade de encontrar desculpas para isso, porque é muito tempo e a largueza do espaço em que isso aconteceu é muito grande. Então, dificulta para. Não, não foi bem assim. Foi. Então, a gente entende o porquê aconteceu. Joana de Ângeles, no livro A Libertação do Sofrimento, no capítulo 2, ela comenta sobre isso e diz que, nesse período do século XIX, a humanidade poderia, com justa razão, combater o fanatismo religioso. Beleza, que é realmente fanatismo religioso. É um problema. Mas nós combatemos o fanatismo, combatemos a religião, que é um meio complicado, mas sem religião a gente vive, mesmo sem religião. Combateu a religião e, pior, combateu a espiritualidade da criatura humana. Aí foi que acabou. Porque sem religião, sem um rótulo religioso, ainda dá para levar. Mas sem um conhecimento de espiritualidade, fica muito difícil. Nós ficamos muito perdidos se nós decidirmos avançar na história sem uma conexão com o divino. E foi o que a gente tentou fazer. O pensamento do século XIX era que o homem do século XX seria mais feliz porque seria um homem sem Deus. E ele poderia, portanto, caminhar sem as peias da religião e seria, evidentemente, muito mais saudável. Não foi o que aconteceu. O que foi que houve a partir da decisão de que a humanidade poderia marchar sem fé? Nunca, mas nunca mesmo, em nenhuma época da humanidade, o ateísmo governou o pensamento humano. Pode procurar. Não existe um único povo, nenhum povo antigo, que tenha tido uma forma de se relacionar sem a existência de uma religião. Não existe nenhum povo ateu em toda a história da humanidade. O único momento de ateísmo que a humanidade tem é a partir do século XIX, na Europa, no Ocidente, fundamentalmente, quando eclode o pensamento de que nós poderíamos, sim, viver sem nenhuma relação com a espiritualidade. Nós somos fruto desse experimento sociológico. Tem 2 séculos que a gente está vivendo isso. E o que é que a gente tem colhido durante esse período? Um aumento do número de suicídios, um aumento da depressão, da ansiedade, o afrouxamento dos laços materiais, surgimento do medo, aumento da drogadição, o vazio existencial e uma sociedade totalmente perdida. Nós estamos muito perdidos. A violência cresce a cada dia. Nós estamos vivendo num período que nunca se imaginou que fosse assim, não é? Eu lembro quando eu era menino pequeno e as pessoas falavam da transição planetária. E a transição planetária, quando ela chegar, meu Deus, como vai ser? E as discussões eram: a transição planetária vai ser horrível, porque vai ter fome, as pessoas vão chegar no mercado, não tem comida, vai ser uma guerra atrás da outra, vai ser aquele mundo de Mad Max, aquela loucura. E não foi isso, não. Está tudo funcionando, os mercados estão funcionando, as instituições estão funcionando. Mas nós estamos vivendo um período muito crítico. Existe uma mensagem no livro Obras Póstumas, segunda parte dela, capítulo 31, quarto parágrafo. Diz assim lá: não procureis os sinais da transição nos céus, buscai-os entre vós. Os sinais da transição estão entre nós, não está nos céus. A lua vai virar sangue, o sol vai perder sua luz, vai acontecer. Não, é entre nós. É o nosso processo de convivência, de como nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um período muito difícil na história da humanidade. E aí nós perguntamos muitas vezes: meu Deus, como que a gente sai disso? O que houve conosco? Aonde a humanidade se perdeu, pelo amor de Deus? Onde ela se perdeu? Ela se perdeu quando ela decidiu: eu vou caminhar
sem nenhuma bússola religiosa. Tudo bem que as religiões do passado elas eram autoritárias, é verdade, mas nós não deveríamos ter extirpado do coração do homem as compreensões sobre a imortalidade, sobre a espiritualidade, independente de ser religioso ou não, mas o entendimento de que a lei da vida é assim, uai. A lei da vida é desse jeito. A imortalidade da alma é um fato. Isso não é uma crença religiosa, isso é uma verdade. A reencarnação não pertence a nenhuma doutrina, isso está desde o princípio da história da humanidade. Desde as doutrinas mais antigas já se sabia desse fenômeno. Isso não é novo. O próprio Kardec, no livro O que é o Espiritismo, diz que se algum dia alguém queimasse todas as obras espíritas e tudo que existisse sobre ele fosse destruído, os livros se reescreveriam com outro nome, mas se reescreveria. Por quê? Porque o que está na doutrina espírita não é pensamento de um homem, diz ele, está assentado na lei da natureza. Então vai voltar a se escrever. E realmente já foi assim. Cristo já falou disso, Buda já falou, Hermes Trismegisto já falou, Orfeu falou, Pitágoras, Sócrates, Platão, os sábios da Cabala, os sábios dos Vedas, todo mundo falava essas mesmas verdades. Agora, querer que a humanidade caminhe sem isso, nos fez chegar aonde nós chegamos. E o que nós precisamos, meu Deus, como que a gente resolve isso? Fazendo o caminho de volta. Fazendo o caminho de volta em que sentido? Reconciliando as nossas vidas e refazendo esse caminho, porque nós perdemos essa fidelidade ao Cristo e nos apartamos dele. Nós precisamos voltar e promover um processo de união novamente com o Cristo para restabelecer as relações que estão trincadas, que estão fragilizadas em função do que estamos vivendo. E nesse sentido, nós vamos observar a doutrina espírita, através de Allan Kardec, apresentando Jesus como modelo e guia da humanidade. Por que modelo? Modelo porque ele é uma referência, e guia porque ele tem o caminho, a rota. Qual é a rota? A rota é os ensinamentos dele. Se ele fosse só modelo e não fosse guia, eu só saberia que ele é a referência, mas eu não saberia como chegar lá. Mas ele deixou a rota. O que é um guia? Um guia é um guia, né? Que vai guiando, diz assim, olha, não por aqui. Não vai por aí, não vai por aí que aí não é bom. Por aqui, o caminho melhor é por aqui. Já sabe o caminho. Não existe guia que não tenha visitado o lugar que ele vai levar as pessoas. Se ele é guia porque ele passou por ali antes, conhece o caminho, sabe o que é mais fácil. Então, se é guia, é porque sabe. E Kardec nos vem e nos apresenta Jesus como modelo e guia da humanidade. Mas a Europa, a Europa está muito ferida ainda com as histórias do cristianismo. Ainda está muito machucada com a Inquisição, com as cruzadas, com as torturas, as fogueiras. Nós não vivemos isso, então nós temos uma visão de cristianismo diferente. A Europa tem uma outra visão. Então, reapresentar Jesus para a Europa é uma tarefa difícil, porque há muita prevenção contra o pensamento de quem seja Jesus. Exatamente para tentar facilitar essa comunicação com o povo europeu, Joana de Ângeles nos oferece uma proposta muito interessante de como enxergar Jesus. Ela não vem dizer que Jesus era o Messias, ela não vem dizer que ele era o modelo e guia da humanidade. Ela traz uma outra conceituação muito interessante. Ela mostra Jesus como o terapeuta divino. Por que terapeuta? Porque está todo mundo doente. Está todo mundo enfermo do ponto de vista emocional. Nós estamos tendo adoecimentos em ordem que a gente nem imaginava. Então a gente vai encontrar Jesus não como sendo aquele ser divinal, aquela figura deificada, sacralizada. Não, ela diz, nós temos que trabalhar o Cristo descrucificado, o terapeuta, que tem a resposta ideal para os conflitos que a criatura humana possui. Está ansioso?
Então, diz o Cristo, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se você for num terapeuta, ele vai dizer isso para você. Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com o dia de hoje, não seja tão ansioso. Mas não é isso que Jesus dizia. Aí você vai procurar um terapeuta e diz para ele, eu estou passando por um processo depressivo horrível. E ele vai dizer, tire a carga dos seus ombros, você está carregando carga demais, você não pode trabalhar desse jeito. Você carrega muita mágoa, tem que tirar a mágoa do coração. Se você tirar essa mágoa, você vai acabar adoecendo. Aí diz o Cristo, vinde a mim todos os achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Meu Deus! E não é isso que um terapeuta diria? Não é isso que ele diria? Então ele vem oferecendo uma proposta que é exatamente alinhada com o que há de mais moderno em termos de terapia. Aí você tem uma pessoa que diz, eu sofro violência, eu fico muito machucado, eu não sei o que eu faço, eu tenho tanto ódio de tanta gente. O terapeuta vai dizer, não faça isso. Você tem que mudar a sua vida. Perdoe essas pessoas. Se você não perdoar, você vai desenvolver uma doença, vai ganhar uma úlcera, uma diabetes, um tumor, um câncer, uma coisa qualquer. E o Espiritismo diz, e além disso, uma obsessão, ainda vai renascer irmão dele na próxima. Quer dizer, você tem outras estratégias, e o Cristo dizia, amai os vossos inimigos. Meu Deus, não é a mesma coisa, porque fugimos de tudo isso. Vem uma pessoa e diz, não, eu vivo uma depressão muito grande, trancado na minha vida, não quero contato com ninguém. Aí o terapeuta diz, você tem que sair do seu quarto. Tem que viver a vida. Tem que ir ao encontro das pessoas. Fazer o bem é muito bom. Aí vai dizer o terapeuta. Quando você faz o bem, você tem uma descarga de ocitocina. Isso melhora o seu processo curativo. E o Cristo dizia para a gente amar ao próximo, para fazer a caridade, para sermos como o bom samaritano. Meu Deus, não é a mesma coisa. Não é o mesmo sentido. Então, nós estamos hoje precisando de uma reaproximação com o Cristo na leitura que ele nos oferece como um terapeuta perfeito para os nossos conflitos existenciais. Para aqueles de nós que hoje estamos mergulhados no vazio existencial, quantos estão vivendo o vazio existencial? Não sei por que vivo, não sei qual é a minha razão, não sei por que eu existo, eu acho que vou me suicidar porque a vida não tem sentido nenhum. O Cristo falava de Deus. Ele falava da imortalidade. Então, essa compreensão do sentido da vida, ela é muito importante. Hoje, os terapeutas têm dificuldade de falar de Deus, mas tem que ter um contato com a natureza. Vai para a natureza, vai andar descalço na grama, vai para um banho de cachoeira, vá fazer alguma coisa para você se sentir integrado à natureza. Cara, isso é sentir Deus. Isso é sentir Deus. A proposta de todas essas coisas, na sociedade do medo que nós vivemos hoje, que a gente tem medo de sair de casa, medo de se relacionar, medo de viver, medo de tudo, o Cristo propõe que a gente tenha o medo porque não sabe as coisas como são. Na medida em que eu descobrir como as coisas funcionam, eu perderei o medo. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do medo de viver, do medo da morte, do medo de que aconteça uma coisa grave. Se eu souber que sou uma alma imortal a caminho da felicidade, se eu entender da reencarnação, a morte perde sua força. Como dizia Paulo, morte, ou morte, onde está o teu aguilhão? Essa é a releitura que a doutrina espírita nos propõe sobre o Cristo, para que a gente redescubra o nosso caminho e não façamos a nossa desconexão em relação a ele, que mantenhamos a nossa vida fiel, mantenhamos a nossa fidelidade à doutrina que ele apresentou, não rebuscando isso de coisas desnecessárias, e que procuremos andar junto com o modelo e guia, porque ele tem a receita ideal para as nossas vidas, por ser não só o modelo e guia da humanidade, mas o terapeuta ideal para os tempos de transição planetária. Muito obrigado.